Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu quero ler com você no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46 até o versículo 52. Este é o encontro de Jesus com um cego chamado Bartimeu. É um texto por demais conhecido, está registrado em todos os sinóticos, todos os evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas registram este encontro de Jesus com Bartimeu. E eu gostaria de falar com você nesta noite, pensando que Jesus é a nossa única esperança. Jesus é a nossa esperança, única esperança. Marcos capítulo 10, versos 46 a 52, diz-nos assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Meu irmão, minha irmã, ninguém vive sem esperança. Ninguém sobrevive por longo tempo num ambiente de frustração, de desânimo, de desesperança. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Sim, porque a esperança move a nossa vida. E há muita gente hoje sem esperança. Há muita gente sem esperança. Há muitas pessoas que estão em profunda desesperança. O livro de Provérbios diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. A frustração e a decepção trazem uma profunda amargura que pode ser somatizada pelo corpo e adoecemos. E a pior doença que alguém pode ser acometido, a pior doença que uma pessoa pode ser acometida é a doença da desesperança, porque quando há desesperança, a angústia toma conta. Por isso que, quando nós olhamos para esse texto, Jesus é a nossa única esperança. Jesus é a nossa única esperança. Quando olhamos isso do ponto de vista bíblico, nós temos dois modos de olhar a esperança que aparece nas Escrituras. A primeira, aliás, a Bíblia, se você for procurar em um bom dicionário ou numa concordância bíblica, mais de 140 vezes aparece a palavra esperança no texto sagrado. E aparece com dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido de uma expectativa. É uma expectativa de que a situação vai melhorar e a expectativa também de que em algum momento, em determinado momento, em qualquer momento haverá um mover de Deus, uma movimentação do céu, uma intervenção divina ao nosso favor.
E então nós temos no Salmo 62, versículo 1, diz o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, somente dele vem a minha salvação. Aqui tem uma expectativa, a expectativa de que a salvação venha do Senhor. E o versículo 5 do Salmo 62 ainda diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Aqui é a ideia de que a esperança vem do Senhor. A pessoa vive uma situação muito complicada, muito difícil, e então ela ora, e quando ora, ela pede, e a expectativa daquela pessoa que pede é de que em qualquer momento, no irromper da história, Deus vai agir. Em qualquer momento, Deus vai interferir, e Deus vai mudar a sorte, mudar a situação. Mas ela tem outro sentido, e um sentido muito mais profundo, que não fala de esperança apenas como um sentimento, mas como uma pessoa. A Bíblia fala que a nossa esperança é a própria pessoa de Deus. Deus é a nossa esperança. A nossa esperança é Jesus. Veja, no profeta Jeremias, no capítulo 14, versículo 8, ele vai dizer: ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia. Ele está falando de Deus, que Deus é a esperança de Israel, é o Redentor nosso, o Redentor de Israel no tempo da angústia. Deus é a nossa esperança. E Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 13, ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Jesus é a nossa esperança. Quando eu olho para esse texto nos coloca um personagem chamado Bartimeu. E a Bíblia descreve esse homem, que ele morava em Jericó, que esse homem era cego, esse homem era mendigo e que ele possuía apenas uma capa. O contexto de Bartimeu é que ele morava numa cidade que recebia, de certa forma, uma maldição de Deus. Jericó, quando Deus, através de Josué, destruiu os muros de Jericó, Deus vai dizer: maldito seja aquele que reedificar os muros dessa cidade. E ele mora em Jericó. Ele mora numa cidade que, de certa forma, tem uma maldição de Deus. Este homem era cego. E na cultura judaica, na teologia judaica, a cegueira era como se fosse um castigo da parte de Deus. Os discípulos vão perguntar: Senhor, por que ele é cego? Quem pecou? Foram os pais? Ou seja, havia uma teologia rabínica de que a cegueira era um castigo de Deus. Então, para os religiosos judaicos, esse homem tinha ali um castigo sobre ele, cego. E se você perceber bem, não há nenhuma cura de cego no Antigo Testamento, só no Novo Testamento. Não havia nenhuma narrativa bíblica no Antigo Testamento de que algum cego foi curado, porque, de certa forma, na teologia judaica era um castigo. Ele era cego e ele era mendigo, pobre, miserável, não tinha família, não tinha um teto, não tinha ninguém por si, ele só tinha uma capa. Era um homem que não sabia para onde ia e não tinha também para onde ir. A capa era o seu refúgio, a capa era a sua casa, a capa era o seu abrigo, a capa era a sua proteção contra as tempestades, contra as noites frias, contra a chuva, contra todas as intempéries da vida. A capa lhe era a sua proteção. E esse homem estava à beira do caminho. E, aliás, ele nem tinha nome,
porque Bartimeu significa filho de Timeu. Um homem sem identidade, um homem sem história, um homem sem passado e um homem comprometido profundamente com o seu futuro. Ele estava à beira do caminho. Meu irmão, minha irmã, Jesus é a única esperança para este homem. Jesus é a única esperança na vida deste homem que está à beira do caminho. E ele, em ouvir Jesus, em saber que Jesus estava passando, ele age. E a Bíblia fala de numerosa multidão. Jesus está passando por Jericó e rumando para Jerusalém. E é a última vez que Jesus passa por Jericó, e é a última vez que Jesus chega a Jerusalém, porque é naquela semana que Jesus chega a Jerusalém, em que ele vai ser preso e morto. Então, é a única oportunidade que esse homem tem de abordar Jesus, de falar com Jesus, de trazer a sua realidade diante de Jesus. Ele está na beira da estrada e Jesus está passando, e diz o texto que uma numerosa multidão seguia Jesus. E você sabe que todo judeu deveria visitar Jerusalém pelo menos uma vez na vida. E na época da Páscoa, por ser a maior festa da cristandade, a maior festa dos judeus, a cidade de Jerusalém recebia uma numerosa multidão de peregrinos que vinham de todas as partes da Judéia para comemorar a Páscoa do Senhor no templo de Jerusalém. Então, muitas caravanas afluíam naqueles dias, saindo dos diversos lugares, indo, rumando em direção a Jerusalém, porque eles queriam celebrar a Páscoa judaica em Jerusalém. Daí então Jesus caminhando com uma numerosa multidão seguindo a ele. E eu quero olhar para esse texto e falar de alguns aspectos que nós podemos, de fato, ser tocados, ser movidos por Jesus, que é a nossa única esperança. Veja aqui no versículo 47, ele vai dizer, veja lá comigo. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Este homem, olhando a sua condição, a sua precariedade, a sua vileza, o seu passado comprometido, o seu futuro totalmente aberto, ele olha para Jesus pelos olhos da fé e ele então clama, ele grita, ele dá um urro: filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Ô meu irmão, ô minha irmã, há tempos na nossa vida em que nós precisamos clamar, suplicar, cair de joelhos e buscar o Senhor, porque Jesus é a nossa esperança. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Nessa noite eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, você veio ao lugar certo. Você veio ao lugar certo, fazer a coisa certa no dia do Senhor, estar diante do Deus que é a esperança do povo dele, que é o Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e você está diante do Deus que presente conosco celebra este culto. E há muita gente sem esperança na vida, há muita gente que vive uma vida desesperançosa, desesperançada, mas infelizmente não busca Deus. Há muita gente sem esperança, há muita gente sem esperança no nosso país por conta da política, há muita gente sem esperança no nosso país por conta da ideologia, porque foi enganado, porque foi manipulado religiosamente. Há muita gente
Há muito crente que participou anos e anos de uma igreja sem Bíblia, sem Cristo, sem fé, era apenas um negócio, prometeu riqueza, prometeu saúde, gente que está maltratada, mal cuidada, gente que começou um negócio e não prosperou o negócio, faliu, gente desesperançada, gente endividada, há muita gente complicada, há muita gente sem esperança no nosso país. E nesta noite eu quero dizer para você que a nossa esperança é Jesus. É Jesus. Um dia, um pai desesperado, deixando a mãe cuidando da filha em casa, partiu atrás de Jesus. Partiu atrás de Jesus. E quando chegou, Jesus estava na praia, com as águas em suas canelas. E diz o texto que esse homem fez uma súplica insistente. E diz o Jesus, vai lá em casa, Jesus, vai lá em casa, Jesus. A minha única filha de 12 anos está à beira da morte. Jesus, vai lá em casa, Jesus. Ô meu irmão, ô minha irmã. O profeta Jeremias, no capítulo 33, como boca de Deus, ele diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Nesta noite eu preciso dizer a você, você não precisa de um carro novo, você não precisa apenas de um negócio novo, você não precisa de um namoro, você não precisa apenas de um casamento, você precisa da graça maravilhosa de Jesus no teu peito, você precisa de uma relação pessoal, fervorosa, que acolhe, que abraça, que sustenta, que edifica, que transforma a sua existência. Você precisa de Jesus. Este cego tinha uma convicção tão plena, a sua necessidade era tão clemente, era tão presente, era tão aguda, era tão forte, ele estava numa situação desesperadora, e então ele gritava, e diz-nos o texto no versículo 48, que muitos os repreendiam, muitas pessoas que passavam por ele, diziam, cego, cala a boca, para de gritar, Jesus tem uma agenda diferente, Jesus tem que andar, Jesus tem que partir, Jesus tem que chegar em Jerusalém, não incomoda, cala a boca, emudeça, fique quieto, fique calado. Há uma verdade que nós sabemos quando a dor bate forte no peito. Ninguém conhece a nossa dor, esta é uma verdade. Ninguém conhece a dor que é lancinante na alma, a dor que está presente no peito da gente, a dor que nos estraçalha por dentro, que nos carcome, o pensamento fica confuso, as emoções descentralizadas e as nossas mentes vão ficando fechadas e os olhos por escamas vão se escurecendo e nós perdemos a visão do céu e a dor toma conta da alma e a dor é uma visitante permanente que está presente constantemente. Ninguém conhece o nosso sofrimento. Por mais que tenhamos empatia, por mais que sejamos amigos, por mais que tenhamos amigos, por mais que sejam pessoas próximas a nós, há sofrimento que a gente sofre sozinho, não é verdade? É uma dor que fica calada, é uma dor que fica incomodando, é uma dor lancinante na alma. Fico pensando que quando ocorre uma tragédia na nossa vida, os nossos irmãos presentes se colocam em oração e oram, e ligam, e passam o WhatsApp, fazem um telefonema e fazem oração. Nas próximas semanas, não é? Um mês, as pessoas ainda estão falando conosco, lembrando da situação, lembrando da perda, do prejuízo, da dor. Mas vai passando um mês, vai passando 2 meses, vai passando 6 meses, as pessoas meio que se esquecem da gente. A nossa dor já não está na agenda diária das pessoas. Nós que continuamos com a dor. A dor está presente em nós. Para as pessoas, há outras coisas. Tem a sua própria dor. E essa é uma tragédia. E esta é a dificuldade da existência, que o sofrimento nos imputa um grande prejuízo. E este homem está lidando anos e anos com a sua situação de miserabilidade. Jeremias
capítulo 29, vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Batei, buscai, e me achareis, diz o Senhor. Ô meu irmão, ô minha irmã, há momento na nossa vida em que nós temos que clamar. Clamor é mais do que um pedido, é mais do que uma mera súplica. Clamar é derramar o coração, é derramar a alma, é clamar, é se colocar no chão, é dobrar o joelho, é derramar o coração, colocar o coração na presença de Deus, é colocar o pensamento na glória do Senhor, é colocar a alma derramada aos pés da cruz. Clamar é dizer: Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. É clamar persistentemente, perseverantemente, continuadamente. E muito mais do que uma oração pequena, simples. É óbvio que Deus atende a oração, mas a necessidade da nossa dor nos coloca no caminho do suplicante, daquele que fala: Senhor, é como Jacó: se o Senhor não me abençoar, eu não deixarei sair, ó Deus da minha salvação, ó minha esperança da minha vida. Ô meu irmão, a perseverança no clamor é o caminho para que a esperança se concretize dentro de cada um de nós. Seu casamento está ruim, seu filho ou a sua filha não quer saber de Deus, seu marido não te acompanha na igreja, a sua esposa não te acompanha na igreja, a sua mulher está como a mulher de Ló, incrédula, desanimada, prostrada. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, de verdade: é hora de você clamar, é hora de você suplicar, é hora de você dobrar o joelho e buscar e permanecer ali e clamar pelo Senhor. Eu conheço uma mulher, a conheci, Dona Marieta, uma pernambucana, que por 25 anos ela orou pela conversão do seu filho, por 25 anos. E a gente já sabia de cor qual era o pedido da Dona Marieta em nossas reuniões de orações, nos lares, na igreja, na escola dominical, nos cultos, em qualquer oportunidade em que aquela irmã tinha, nas nossas reuniões de adoração, ela falava: irmãos, orem pela conversão do meu filho Ico. E ela faleceu. E vocês acreditam que no dia em que estava fazendo o culto de despedida, o culto de gratidão a Deus pela vida da Dona Marieta, este filho se converteu e se tornou um homem abençoado na igreja? O Ico se converteu no sepultamento da mãe. Aqui na igreja nós temos uma irmã que orou longos anos pela conversão do seu esposo. Hoje ele é uma bênção na vida da igreja. Clamar é crer, é confiar, é esperar, é buscar a esperança do povo do Senhor, o próprio Senhor. Ele é a nossa esperança. Este homem está na beira do caminho, mas os seus olhos estão fitos no Deus da sua fé. Ele está, ainda que cego, mas o seu pensamento, a sua mente, a sua alma clama, busca, e ele grita: tem compaixão de mim. Ô meu irmão, quero dizer para você, está desesperançado, eu não sei como você está aqui nessa noite, eu não sei quais são as más notícias que estão borbulhando no teu peito aí, quais são as demandas que amanhã, na segunda-feira, você vai ter que lidar. Eu quero dizer para você que está me acompanhando, presta atenção. Uma coisa mais bela para um ser humano do que ele reconhecer a sua finitude, em que ele perdeu o sentido da existência, em que ele sabe que Jesus é a sua única esperança. E então, quebrantado, desmanchado, ele se põe a clamar: filho de Davi, tem compaixão de mim, diz no texto. E aí, veja que coisa bonita, quando ele começa a clamar, e então, no versículo 49, diz o texto: parou Jesus e disse: chamai-o, que coisa extraordinária. Aqueles que tinham uma agenda e queriam levar Jesus para outro lugar, queriam continuar a caminhada, agora são interpelados por Jesus, porque Jesus para.
E quando Jesus para, ele diz para aqueles que estavam perto: chama o abençoado Bartimeu. E então eles vão até Bartimeu e diz para Bartimeu: tem bom ânimo, o mestre te chama. Aqui tem uma ironia nesse texto. Qual é a ironia? A ironia é que a única pessoa que tinha bom ânimo aqui era o Bartimeu. Os demais? Nenhum tinha bom ânimo com ele. Ninguém estava animado com ele. Ninguém estava considerando a sua dor, a sua aflição. Eles estavam mandando calá-lo. Agora eles vão lá e falam: o mestre te chama. Ô meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus nos chama, há um cântico tão lindo em que nós cantamos: hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para derramar, dele derramar. Quando Deus nos chama na madrugada da noite, é porque quer fazer algo maravilhoso na nossa vida. Quando Deus desperta o nosso coração, quer por uma canção, quer por um versículo bíblico, quer por um sermão, quer por alguma atividade em que te chama a atenção, é porque Ele quer mover as tuas entranhas, Ele quer mover o teu íntimo, Ele quer mover a tua vida, Ele quer transformar, Ele quer modificar, Ele quer restaurar, Ele quer derramar da sua graça na sua vida, meu irmão. E nessa noite você ouviu o chamado de Deus, e você veio ao culto, e você veio à adoração, e você veio ao lugar certo, porque aqui Jesus presente está para a glória de Deus, amém? E você que nos acompanha sabe disso também. Ele nos chama, porque quando Ele nos chama, as nossas estruturas se derretem, as nossas estruturas se desmancham, as nossas estruturas caem, as nossas divisas, caem as nossas estruturas, porque nós somos pó e temos a consciência da nossa podridão, da nosso prejuízo diante da glória excelsa do Deus que nos chama à sua presença. Oh, meu irmão, nessa noite eu quero dizer para você: Deus em Jesus Cristo aqui está presente. Ele está presente pela sua palavra, Ele está presente pelo Espírito Santo dEle, Ele está presente pela segurança que nós temos, que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está presente conosco na administração do sacramento da Santa Ceia, Ele presente conosco está, espiritualmente Jesus aqui está. E esta é a certeza, esta é a segurança da fé. Por isso que Ele é nossa esperança, porque Ele caminha conosco, Ele está presente conosco todos os dias, naqueles dias quentes, naqueles dias solarados, naqueles dias alegres, naqueles dias frios, naqueles dias nublados, naqueles dias terríveis, naqueles lugares insólitos, naquela solidão noturna, naquelas inquietantes perguntas que a nossa alma solapa na nossa mente, todos os dias, em todos os momentos, em qualquer circunstância, Jesus presente está na nossa vida. Por isso Ele é a nossa única esperança. E aí, quando Ele se aparece diante de Jesus, há uma pergunta que está no texto que é maravilhosa. É maravilhosa. Jesus olha para o Bartimeu e pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Quero dizer para você que esta pergunta feita lá naquela estrada de Jericó, há tantos séculos atrás, ela perpassa todos os séculos, e chega até hoje aqui. E essa pergunta que Jesus fez lá no passado, ela é feita aqui hoje para você e para mim, ela é feita para nós. E a pergunta de Jesus para você nessa noite é: o que queres que eu te faça? É a pergunta de Jesus. O que queres que eu faça na tua história? O que queres que eu faça na tua vida, no teu casamento, na tua família? O que queres que eu faça por você? Fale, abra o coração, derrama a tua alma, fale: eu estou presente. O que queres que eu te faça hoje? Ô meu irmão, ô minha irmã, nós estamos diante do Deus presente conosco. Nós lemos o Salmo 40. O Salmo 40 é maravilhoso porque o profeta Isaías, capítulo 40 do profeta Isaías,
E esse texto que nós lemos: consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. A glória do Senhor se manifestará. Oh, meu irmão, a nossa esperança é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor da glória, aquele que tem o nome acima de todo o nome, aquele que foi entronizado nos altos e sublimes céus, aquele que está presente todos os dias na nossa vida. O que é que você quer que eu te faça? Ele te pergunta. Ele está presente em graça, Ele está presente em poder, Ele está presente através da palavra. Agora, pensa na situação do cego. Ele era um sem-teto, ele tinha apenas a capa. Ele poderia pedir: Senhor, eu quero uma casa, eu quero uma casa. Ele podia pedir: Senhor, eu quero voltar para a minha família, eu quero resgatar os vínculos familiares. Ele poderia enumerar uma série de necessidades que ele queria que fossem atendidas. Mas ele pediu uma única coisa: Mestre, que eu torne a ver, que eu torne a ver. E quando ele diz isto, Mestre, que eu torne a ver, há três coisas que me chamam a atenção aqui nesta frase de Bartimeu. A primeira é que ele chama Jesus de mestre. Lá ele tinha falado que Jesus, filho de Davi, ele reconhece Jesus como um rei. Ele reconhece que Jesus é o Messias. Ele tinha ouvido falar de Jesus, ele conhecia Jesus e havia o identificado como o Messias. Agora, ele chama Jesus como mestre, porque o que ele vai fazer na sequência é seguir a Jesus como o seu mestre. Em segundo lugar, o texto revela que ele, em algum momento da vida, ele enxergava, ele via. O que ele pede é que ele tornasse a ver, ou seja, quero ver novamente. Então, não é um cego de nascença, é alguém que por alguma razão foi afetado na sua visão e perdeu a visão. E a terceira coisa que ele pede para que Jesus aquilo que é a sua maior necessidade, a sua maior necessidade. Meu irmão, Jesus é a nossa salvação, é a nossa esperança, porque Ele é a única pessoa que pode resolver o nosso maior problema existencial. Ele é a única pessoa que pode resolver o problema vital da nossa vida, que é a nossa redenção, a nossa salvação. É aquele que nos abre o entendimento, é aquele que nos abre os olhos espirituais, é aquele que nos faz enxergar-nos, é aquele que faz ver-nos na nossa vileza de vida e abre para nós as portas do céu, e Ele então nos coloca, nos remete para a eternidade pela salvação na cruz do Calvário. Jesus é o único que resolve o maior problema da existência humana, a nossa salvação. E é ter um lugar para voltar para casa. Deixa eu falar uma coisa para você, meu filho, para você, minha filha, você que está aqui hoje, você que talvez esteja me acompanhando. Quero dizer para você que o seu lugar não é onde você está colocando o seu coração, não. O seu lugar não é onde você coloca os seus pés. O seu lugar não é onde o seu pensamento te leva. O seu lugar é o lugar da casa do teu Pai. Esse é o teu lugar. É voltar para casa. É saber que você foi chamada, você foi chamado, você um dia
foi tratado, foi tratada. Você um dia foi resgatada do seu mal. Um dia o seu nome foi escrito no livro da vida. Você pertence ao Deus da vida, ao Deus da existência. E o teu lugar não é em nenhum outro lugar que não seja na presença de Deus, desfrutando da gloriosa presença do Pai, o Senhor da história. Oh, meu irmão, esse texto me faz pensar do filho pródigo, daquele filho que estava maltratado pela vida, daquele que estava longe de casa, terrivelmente perdido nos seus pensamentos, nas suas confusões, nos seus descaminhos de vida, e de repente os seus olhos se abriram, e ele percebeu que ele tinha um pai, ele tinha uma casa, ele tinha um abrigo, ele tinha dignidade, ele tinha um sobrenome, ele tinha um lugar para onde deveria voltar, e ele então fez o caminho de volta para casa. Eu não sei onde você está. Eu estou dizendo para você, mamãe, para você, papai, para você que sabe que seu filho está em tantos outros lugares, mas não está nos caminhos do Senhor. Você tem que dizer para ele que Jesus é a sua única esperança. O lugar dele não é naqueles lugares por onde o pensamento dele levou, o lugar dele é na casa do Pai. E esse filho arrependido diz: voltarei e direi para o meu pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata-me. Oh, meu irmão, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei se você está à beira do caminho, se você está à margem da vida, se você está atolado no pecado, se você está vivendo um casamento ruim, se você está lidando com os filhos com situação complexa. Eu não sei quais são as circunstâncias que envolvem a sua existência, a sua vida, o seu coração. Eu não sei qual é a dor latente na sua alma, mas eu quero dizer para você: Jesus resolve o maior problema da existência humana. Ele lida com o nosso pecado. E Ele nos chama para Ele. Ele requer-nos para Ele. Ele nos dá dignidade. Ele nos dá o seu nome. Ele nos chama para sermos dEle, para Ele, para a glória dEle. A nossa vida tem que ter uma clara definição antes de Jesus e depois de Jesus. Antes eu vivia pelos meus próprios pensamentos e sentimentos, agora eu vivo pela graça maravilhosa de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Está marcado definitivamente na história deste homem, o antes e o depois de Cristo. Assim também a vida cristã. Nós somos de Jesus. E Ele veio aqui resgatar esta ovelha perdida. E Ele veio olhar para aquele abençoado que estava estragado, prejudicado, à margem da vida. E Ele o chama para a história. E Ele o tira da sua indignidade, e o tira da sua condição de vileza e o coloca na estrada da vida. É isso que Jesus faz conosco. É isso que Jesus faz por nós, porque o seu amor é incomensurável. A sua graça é melhor do que a própria vida. E esse cego experimentou essa profunda compaixão de Jesus por si, quando ele diz: eu quero ver, eu quero ver. Eu trabalhei alguns anos levando refeição nas ruas para mendigos. Por 5 anos, mais ou menos, eu e Miriam, meus filhos e outra igreja onde eu pastoreava, nós fazíamos toda semana, nas ruas daqui de Curitiba, levávamos uma refeição quentinha para moradores de rua. E você sabe como é um morador de rua, não é? Eles não têm atenção, eles não têm cuidado, eles são a paisagem no meio da cidade. Ele enfeia a cidade. Quem olha um mendigo fala: isso não é lugar de pessoa estar, isso não é lugar de gente estar. Ele está atrapalhando, ele está incomodando, ele não pode ficar aqui. Alguém tem que fazer alguma coisa, menos eu. Porque mendigo dá trabalho, mendigo tem as suas necessidades, mendigo tem as suas fraquezas, as suas debilidades. E uma coisa que eu aprendi olhando para essa turma: as carências, as debilidades estão ali expostas. Quem olha o mendigo sabe das suas necessidades. Quem olha o mendigo vê a sua precariedade, a sua vileza de vida, laços rompidos, envolvimento com álcool, com droga. Não tem ninguém por ele, a não ser os próprios companheiros da rua.
Talvez um cachorro, um cão, um gato, sei lá, mas é isto. E aí, quando eu olho para uma pessoa assim, eu olho que eu também tenho as minhas miserabilidades, as minhas tragédias, as minhas dores, as minhas precariedades estão dentro de mim. Eu coloco uma roupinha bonita, eu tomo um banho, fico cheiroso, fico bonito, fico aceitável socialmente, mas as mazelas estão dentro da gente. Quantas pessoas convivem conosco carregando um corpo desalmado, uma mente prejudicada, um coração apodrecido, pessoas que caminham conosco com uma vida completamente comprometida com o mal, vivendo no absoluto prejuízo de existência. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, nós precisamos proclamar que Jesus é a nossa única esperança. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua alma. Que você possa ser tratada, ser tratado, ser acolhido, abraçado, sustentado e viver vida com sentido de vida naquele que diz em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância de vida. Que Deus nos abençoe. Vamos então nos preparar ao som do piano.